Boa tarde, voltamos a Boa tarde. estar aqui no âmbito do MAPA, do Movimento Ambiente e Produção Alimentar, desta vez com o Dr. Lúcio Menezes, que é médico de saúde pública e é também o coordenador do grupo de trabalho One Health da Ordem dos Médicos. É um gosto imenso estar Obrigado, aqui, já gostei estivemos muito. noutras Gostei. circunstâncias e é alguém que nos pode também trazer uma mais-valia em termos de conhecimento e na perspectiva dos médicos, neste caso saúde pública e neste papel de coordenador do One Health. Na verdade, o que nos interessa a todos é vivenciar claramente uma só saúde. Muito bem. A questão de uma só saúde é uma questão que interessa à Ordem dos Médicos, desde nós criámos um grupo de trabalho por força no bom sentido, aquilo que o Sr. Bastonário decidiu, foi em junho do ano passado, um grupo de trabalho precisamente para abordar a One Health. A One Health é, como sabemos, a visão tridimensional da saúde. Nós não podemos falar em saúde humana sem falar em saúde ambiental e sem falar em saúde animal e, portanto, a questão da One Health é uma questão, no fundo, da saúde pública do século XXI. Ou seja, aquilo que fazemos, como foi dito muito bem, em qualquer um dos compartimentos, quando nós intervimos a nível da saúde animal, a saúde dos animais e a saúde vegetal também vai impactar a saúde humana, assim como o ambiente global, a poluição atmosférica, por exemplo, é o maior desafio que a saúde pública global tem. Portanto, respiramos o ar todos os dias, várias vezes ao dia, é evidente que a qualidade do ar impacta a nossa saúde. Tínhamos um ar mais saudável quando foi a pandemia. Tínhamos o ar mais saudável quando foi da pandemia, O que demonstra que, de facto, havia uma poluição muito causada pelos trânsitos, pelas circulações. Assim como tínhamos um ar muito mais saudável antes da Revolução Industrial. Não? Claro, claro. Porque, de facto, a Revolução Industrial alterou as dinâmicas não só sociais e económicas, mas também ambientais e, naturalmente, a repercussão dessas dinâmicas na saúde da população mundial. É o aprender a viver com toda esta dinâmica que foi causada. Exatamente, aprender a viver com riscos que são diários. Nós temos riscos de infecção, temos riscos de ser atropelados, temos riscos de ser esfaqueados, temos riscos de, enfim, para morrer basta estar vivo, não é bem assim, para morrer basta estar, não é suficiente estar vivo, é preciso estar vivo e é preciso um acontecimento que precipita a morte. Claro. Mas de qualquer maneira estamos sujeitos a riscos diariamente e temos que os gerir, evidentemente. Na verdade está a falar aqui de uma perspectiva que é muito importante e que normalmente as pessoas se esquecem, que é a análise de riscos. Exatamente. Não interessa só termos perigos, que são imensos. Precisamente. E esse perigo tem que vir a constituir, de facto, causar o dano. Portanto, o risco que... O perigo é a identificação daquilo que nos pode provocar o dano, não é? O risco é a quantificação desse perigo, em termos de oportunidade de exposição e de impacto que tem, naturalmente. E nesse aspecto é muito importante haver uma avaliação criteriosa do risco no âmbito de uma análise de risco, não é? Que inclui também a gestão do risco, como sabemos. Portanto, é muito importante nós não funcionarmos por palpites em ciência, temos que funcionar com base naquilo que é evidência e a evidência é quantificável. Evidência científica, claro. Porque, na verdade, ao contrário do que algumas pessoas pensam, risco zero não existe. Não existe risco zero. Evidentemente nós podemos mitigar, reduzir, controlar o risco a níveis aceitáveis, mas risco zero não há. Aliás, a medicina clínica ou a medicina veterinária é um exemplo disso. Nós não podemos garantir o desfecho individual, por melhor que seja a prática médica humana ou médica de enfermagem, se quisermos, de veterinária. Evidentemente que há sempre um risco inerente a qualquer prática e nós não podemos controlá-lo através das melhores práticas, através da legis artis, mas não podemos nunca eliminá-lo completamente. Remete-me para uma questão muito importante que, em termos de alimentos, nós sabemos que os alimentos não têm risco zero, portanto o que nós pretendemos é que o alimento tenha um risco que seja negligenciável. Exatamente, ou pelo menos aceitável, no sentido que a alimentação é fundamental para a vida humana, como é evidente. E a alimentação deve ser uma alimentação equilibrada, deve fornecer os aportes de que nós necessitamos, tem de ser naturalmente uma alimentação diversificada nas várias fontes proteicas, nas várias fontes, enfim, designadamente proteicas em concreto, e portanto tem de ser diversificada de maneira a garantir a saúde e o crescimento e desenvolvimento, designadamente crianças, adolescentes. É fundamental que tenham uma alimentação equilibrada, e uma alimentação equilibrada é uma alimentação ajustada às necessidades específicas em cada etapa da vida. Evidentemente que o idoso tem uma alimentação diferente de um jovem, uma criança, uma grávida, exatamente, que tem necessidades acrescidas. Agora, é fundamental perceber que a alimentação é evidente, quando eu estou a ingerir um alimento, o alimento desde logo não é estéril, não é? Está contaminado com micro-organismos. Agora, se essa contaminação, que é, enfim, que pode ser banal, não interfere com a minha vida, com as defesas do meu organismo, eu posso ingerir o alimento sem qualquer problema. Nós não ingerimos alimentos esterilizados, manuseamos alimentos, etc. Portanto, Felizmente que não manuseamos alimentos esterilizados. Exatamente, se fossem esterilizados era uma chatice, tem sabor, teriam, etc. E, portanto, nós nem sequer podíamos apreciar qualidades. É uma coisa que as pessoas normalmente não sabem, não percebem as consequências que teriam para a sua vida
que os alimentos não tivessem sabor, que não Exatamente, tivessem o paladar, o sabor, o cheiro, etc., que resulta de processos, enfim, metabólicos, microbianos, que dão características ao alimento que o tornam tão agradável. Basta ver a fermentação das uvas que tem como consequência uma bebida excepcional que é o vinho, não é? Uma bebida de grande qualidade, evidentemente bebida moderadamente, como tudo na vida, não é? O que nos está a transmitir, e é muito importante que tenhamos esta consciencialização, é que o que está em causa é o equilíbrio, o equilíbrio de tudo. É o princípio do Paracelso, quer dizer, o que faz mal é a quantidade, mais do que a qualidade, no sentido em que nós, desde que tenhamos uma vida equilibrada, desde que tenhamos consumos equilibrados, uma alimentação diversificada, reduzimos muito, controlamos muito os riscos associados a qualquer atividade. A ingestão de alimentos é uma atividade de risco, assim como respirar é uma atividade de risco. Eu estou a respirar o ar que me é disponibilizado neste espaço. Eu parto do princípio que o ar tem qualidade, porque há regulamentos, há disposições legais que garantem a qualidade do ar que nós respiramos, dentro do possível, como é evidente. O mesmo se passa com a alimentação, como sabe melhor que eu, não é? Tem a ver com a questão da qualidade alimentar e com a segurança alimentar. Com a segurança dos alimentos, claro. É interessantíssimo isto que diz, porque nos traz aqui claramente o ênfase que é necessário ter uma alimentação diversificada, se eu poderei dizer em resumo, claro, ajustada às condições de cada indivíduo e sobretudo, e ajustado ao contexto até, do ponto de vista laboral, claro. do contexto ocupacional, evidentemente Claro. a alimentação. Eu, por exemplo, coordeno a nível regional um plano de saúde sazonal que tem a ver com calor e frio extremos e, portanto, nós evidentemente devemos ajustar a alimentação à época do ano e devemos ajustar a atividade que praticamos. Praticamos, claro, porque se temos uma atividade muito intensa, em períodos de grande calor, etc., é evidente que eu no verão a ingestão fundamentalmente líquidos e a ingestão de refeições leves, no inverno refeições mais quentes e mais calóricas e mais até gordurosas do ponto de vista... Muitas vezes esquecem-se as pessoas que, embora tenhamos que ter esse equilíbrio, a gordura... também dentro do equilíbrio, faz falta para promover a absorção de determinados nutrientes. As pessoas às vezes esquecem-se disso. Designadamente, há vitaminas que são lipossolúveis. Por exemplo. No caso da vitamina D3, por exemplo, é uma vitamina que é lipossolúvel e evidentemente pressupõe que haja condições de absorção, não é? Claro. Que é também, portanto, falou, e é interessante dizer que dependendo da quantidade, até pode ser prejudicial. Portanto, o que estamos aqui em causa é as quantidades, que nos remete para a roda dos alimentos. Exatamente. Eu, se tiver um consumo, as frutas são aconselháveis, mas se eu consumir frutas demais, também vou ter... No limite poderá ser potássio a mais, não é? Ora, por exemplo. Mas é assim, mas evidentemente há aqueles alimentos que nós sabemos que têm um risco, apesar de tudo, menor. Se eu consumir determinado tipo de alimentos gordos, enchidos, enfim, são alimentos processados, são alimentos que têm algum risco, não digo que não, do ponto de vista, enfim, do ponto de vista de saúde, não digo que não. Evidentemente que há alimentos que nós devemos abster de consumir, que são alimentos desequilibrados do ponto de vista nutricional. Agora, por exemplo, há alimentos mais seguros. A fruta é um alimento que nós podemos consumir com grande segurança e em grande quantidade. É um alimento. Mas é da opinião que, como às vezes se ouve alguns movimentos sobre a carne, como se a carne não fizesse falta. A carne é fundamental porque a carne é a única fonte de proteínas, de aminoácidos que são exclusivamente animais, não é? Que são essenciais e, portanto, mesmo que haja uma diversificação dietética com uma tentativa de compor através de aminoácidos vegetais aquilo que não é o aporte animal, sobretudo eu sou absolutamente contra esse tipo de alimentação, sobretudo na primeira infância, em que é fundamental nós garantirmos que a criança tem condições de desenvolvimento. Isso implica que há determinado tipo de alimentos, que são os alimentos de origem proteica animal, que fornecem aminoácidos essenciais exclusivamente animais, portanto não há volta daí a importância de se manterem naturalmente nas doses e nas proporções. E depois, a partir do momento em que a pessoa é adulta e acha que aí, enfim, agora do ponto de vista, numa idade pediátrica, no meu entender, as proteínas animais são fundamentais. Apercebe-se de haver estes desarranjos em alguns grupos de pessoas que promovam dietas alimentares desequilibradas? Fundamentalismo? Eu tenho alguma experiência também universitária de docência, enfim, como assistente convidado, e noto que, por exemplo, a nível das cantinas universitárias, nota-se muito isso. Agora, um movimento mais digamos assim, fontes proteicas animais, enfim, evidentemente que... Acha que isso deve a quê? Não sei, deve-se provavelmente a uma alegada consciencialização ambiental, não digo que não, porque evidentemente estamos a falar de um impacto que, apesar de tudo,
é inegável. Como outras atividades? Como outras atividades que têm um impacto. Agora, as pessoas estão-se a esquecer que estão a fazer perigar a própria saúde, não é? Porque é evidente, voltando atrás, mais uma vez, uma coisa são proteínas animais, outra coisa são vegetais, e essas tentativas não são substituíveis. não são substituíveis em alguns aspectos, não são substituíveis. Claro. Mesmo que eu diversifique a dieta vegetal, não consigo repor aminoácidos animais. Muito bem, muito obrigada, Dr. Obrigado, Lúcio. foi com todo muito gosto. útil Obrigado. ouvir o seu depoimento, o seu testemunho como médico e com tanta experiência que nos traz aqui alguma segurança do conhecimento que transmitimos. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Lúcio. Com todo gosto, muito obrigado. Para conhecer melhor os agricultores ambientalistas, visite mapa.com.pt.